Trump já disse que vai tirar aquela retaguarda americana aí para a OTAN, James. Por outro lado, a gente vê países que poderiam substituir os Estados Unidos também em situação econômica meio complexa, Alemanha e outros. Como é que você está vendo essa movimentação? Eu acho que aí você toca num ponto, Nassif, que é mais do que o canto do tabuleiro, né? Ele que vai definir muitas coisas, porque essa situação que o Trump está construindo através dos seus discursos antes da posse já dá uma ideia de que alguma solução precisa ser organizada para a Ucrânia. E essa solução, me parece que tem que satisfazer principalmente o Putin, que tem força naquela região, está muito bem armado, as suas bases são muito bem guarnecidas, ele pode estender essa guerra, não ad eterno, né? Mas ele pode estender essa guerra, e a grande transformação que eu vejo nas próximas semanas, ou meses, Nassif, é difícil precisar, é que se entregaram a cabeça do Assad de um lado, vão entregar a cabeça do Zelensky do outro. Eu acho que a conta é mais ou menos essa, e esse equilíbrio, que a palavra é horrível, eu sei, equilíbrio não é, mas aquilo que o Zelensky está propondo, de conversações, ele já começou a usar uma palavra bem chula, Nassif, a arregar, né? Ele começou a arregar, significa que ele quer ficar no poder, porque ele percebeu que vai ser ceifado a qualquer momento. Então, vem aí uma mudança na Ucrânia também, e que pode contemplar os interesses russos. Lógico, isso depende muito do que vai acontecer com a posse do Trump, mas eu concordo contigo. Ele tirando orçamento e pegando a Alemanha e França, numa fase, você é um economista e sabe muito bem disso, pré-recessão, né? Essa fase que está bem difícil para a economia deles, eu acho que agora vai definir a questão da Ucrânia de vez. Agora, o Zelensky lembra muito Netanyahu no seguinte sentido. Eu levantei muito artigos que saíram até em imprensas e em revistas aí, porta-vozes do mercado e tudo, sobre o que foi o Zelensky antes da guerra, naquele período que ele assumiu, de uma corrupção monumental. Monumental. Ou seja, ele sem o poder, ele é que nem o Netanyahu. Exatamente. E outro dia, assim, desculpa te cortar, eu estava vendo vários atentados, Pedro, que aconteciam na Ucrânia, eram em brigas entre generais, para roubar arma, para desviar a arma. Quer dizer, muito do que o Ocidente fez vai saber na mão de quem está caindo, né, Nassif? E que, lógico, teve essa anuência aí do Zelensky. Uma coisa braba. Ô Pedro, e o que vira a Ucrânia sem o Zelensky? Essa é uma questão muito interessante, e já pegando aqui o que o James falou, né? Veja como essas questões, essas guerras estão conectadas, né? Há algum tempo, nós temos falado aqui, temos falado no Moinho, no Mundial Moinho, nos nossos observatórios de geopolítica, que a guerra na Ucrânia e a guerra de Israel, a guerra colonial de Israel no Oriente Médio, é uma guerra só, elas se conectam. O que está acontecendo na Síria também é uma extensão dessa guerra. É essa guerra organizada no Ocidente coletivo, pelo Ocidente coletivo, atlanticista, da OTAN, nessa ofensiva, que vai se conectando. Né? Veja como isso vai ganhando força, né, essa conexão. É importante dizer que a Síria ela faz parte desde as velhas rotas da seda, as rotas da seda das antigas rotas da seda, e são uma peça crucial agora também para as novas rotas da seda. Então, embora a Síria não seja produtora de petróleo, uma grande produtora, ela passa gasodutos importantes lá, e ela tem essa peça geoestratégica. Então, passa pela articulação também desse eixo sino-russo, né, de desmantelar esse eixo sino-russo, e ataca, inclusive, os BRICS, porque nós temos que lembrar que na última conferência dos BRICS, a última cúpula dos BRICS, a Turquia, que é um membro da OTAN, ela assinou, né, um compromisso de se tornar também um dos membros não permanentes, mas daqueles 13 membros, salvo engano, que entraram como coparticipantes dos BRICS. Então, portanto, essa também é uma guerra que seria
de alguma maneira, a primeira guerra dos BRICS, internamente dos BRICS, que coloca o Erdogan de um lado, a Turquia de um lado, e a Rússia do outro, trazendo uma divisão no bloco, mostrando, nesse sentido, uma vitória do Ocidente coletivo e de Estados Unidos, Israel e OTAN, nesse sentido. E a Ucrânia, né, o James ia falando aqui, né, é inevitável pensar, na análise do James, na foto, na reinauguração da Catedral de Notre Dame, onde estavam ali Trump, Zelensky e o próprio Macron, onde você pode notar essas articulações. E, James, você, no primeira manifestação do Trump, no tweet dele, né, ele mostra isso, como você está dizendo, né, vai de encontro com o que você está falando, porque ele diz o seguinte, o que o Putin fez, né, tirando as tropas de lá desde o começo da guerra da Ucrânia, é uma espécie de Rússia first, ele diz, né, a Rússia em primeiro lugar. Quer dizer, meio que endossando a Rússia e dizendo que é isso que eles vão fazer com a Ucrânia, rifando o Zelensky. Né? Então, o que vai acontecer, Nassif, o Zelensky já mudou o discurso dele. Né? Ele disse que antes não negociaria os territórios que foram tomados pelo Putin e as zonas que já estão ocupadas pela Rússia. Agora ele já diz de ceder essas zonas desde que a Rússia aceite, né? Desde que se haja um acordo com que a Ucrânia seja aceita na OTAN. Esse é o ponto central. Sim. Mas certamente o Trump não vai bancar isso. Ele vai ficar abandonado à própria sorte ou ao próprio azar. E a Rússia vai mantendo os seus interesses lá. Quer dizer que aquelas críticas que fizeram ao Lula e ao Celso Amorim, pró-Rússia, o mundo está caminhando para o que eles propuseram lá na frente. É isso aí, James. Pô, acertou mais uma vez, Nassif. E o Pedro foi cirúrgico, né? Porque a Síria é um caso como esse. Hoje mesmo, se eu não me engano, Pedro, eu vi o professor Paulo Sérgio Pinheiro falando a respeito disso. Ele disse, gente, não vamos nos meter nisso. Isso não é para nós, é um assunto muito distante. Querem que tudo se fale, tudo se mova. E lembrando que a Síria, o próprio Assad tinha um projeto, Nassif, de formar eu não sei se a palavra é correta, um hub, né, de entroncamentos desses que o Pedro falou, que são fundamentais, e a catapultar a Síria para um outro estágio de desenvolvimento. Mas as forças internas e externas não permitiram isso. Eu acho que se a coisa continuar desse jeito, a conversação entre Erdogan e Putin vai ser necessária, né? Os dois países eurasiáticos, né, Pedro? A gente nem consegue pensar de outra forma, e que reeditam coisas do início do século XX, né? As guerras russo-turcas, a tentativa de dominação de toda aquela área. Eu vejo que o futuro realmente tem que ser de muita negociação para poder deslanchar muita coisa que vem por aí.